Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, e você está aqui no Física Agora Vai. A gente vai falar hoje sobre a física em si, né? Quais são os conceitos principais e os conceitos primordiais que você precisa conhecer para poder vir estudar física com a gente e a gente desenvolver um ótimo curso. Hoje a gente vai falar sobre a matemática preparatória para a física. Vem comigo, vencer sucesso! Galerinha, vamos lá então. Hoje a gente vai falar de física. Física vem da ideia de ciência da natureza relacionada à medida, compreender a natureza através de uma linguagem matemática, podendo então, através de números, através de medidas, conseguir de alguma forma comprovar leis científicas, coisas naturais que acontecem ao nosso redor, ok? A física, ela vai do micro ao macrocosmo, ou seja, ela fala de tudo que está à nossa volta, aquilo que pode se ver e tocar, aquilo que não pode nem se ver e nem tocar. A física fala sobre tudo, tudo aquilo que pode ser medido. Então, se eu falar para você que a física pode medir a sua emoção, isso vai ser meio complicado, isso não vai estar correto. Por quê? Porque a física não consegue analisar ou não consegue criar um modelo matemático específico para conseguir falar sobre esse assunto com você. Então, tudo aquilo que tudo aquilo que for possível de ser medido, a física vai atrelar aí um conceito e uma equação, uma fórmula, como dizem aí, matemática para poder comprovar essa lei física, essa situação da natureza, ok? Para a gente poder falar então de que a física fala de tudo que pode ser medido, a gente vai ter que falar um pouquinho de grandezas. Existem dois tipos de grandezas que são importantes e a gente vai discutir muito sobre eles aqui no nosso curso. O primeiro tipo de grandeza é chamado de grandeza escalar. As grandezas escalares são grandezas que precisam apenas de um número arbitrário para a gente conseguir aí fazer a sua medição. Por exemplo, quando eu falo para você que eu preciso de 3 canetas, percebe que essa maneira de contabilizar, de criar contagem de quantidade de canetas é tranquila. Eu só preciso do número, 3 canetas. Não preciso te falar mais nada, certo? Então, essa quantização de canetas ou de qualquer outro objeto é uma grandeza escalar, porque só o número em si, de quantidade, já refere-se aí, já remete à compreensão do que é solicitado para você. Outras grandezas precisam de um pouco mais aí de argumentos para que a gente consiga defini-las. Elas são chamadas de grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, pessoal, elas trabalham da seguinte forma. Para você definir uma grandeza vetorial, você precisa de 3 elementos importantes: direção, sentido e o módulo. A direção em si representa o plano de orientação aonde está acontecendo essa interação, aonde está rolando essa medida, certo? O sentido é para onde está indo esse elemento que está sendo medido. E o módulo em si representa para a gente o valor numérico, certo? Que era o único elemento existente anteriormente. Então olha só, vamos supor que eu falo para você de velocidade. Eu tenho um veículo que ele tem uma determinada velocidade numa rodovia, norte-sul. Então eu já te defini o plano aonde está rolando isso. É uma rodovia que liga norte e sul, certo? Tranquilo. Se liga norte e sul, professor, a gente já tem a direção. Agora eu preciso definir o sentido. Sim. Por que sentido? Porque numa rodovia norte-sul você tem 2 opções. Ou você vai para o norte ou você vai para o sul. Então cada direção apresenta 2 sentidos, entendeu? A partir daí que eu defino o sentido, eu posso te falar assim, olha, o veículo azul está a 80 km por hora sentido norte na rodovia norte-sul. Cara, ficou muito mais claro. Eu sei exatamente para onde o veículo está indo, eu sei em que estrada, em que plano que ele está, eu sei o seu valor numérico de velocidade, certo? Então essas grandezas que precisam de mais argumentos são chamadas de grandezas vetoriais. A física está cheia de grandezas vetoriais.
São diversas as grandezas que remetem e pedem que a gente faça essa observação. Velocidade, deslocamento, aceleração, entre outras medidas, pessoal. Então a gente vai trabalhar com cada uma delas no decorrer do curso e é importante a gente saber trabalhar então com os vetores. Tranquilo? Pessoal, uma parte importante para se medir é aquilo que a gente chama de unidade de medida. Vamos destacar aqui para você. Unidade de medida, certo? Há muito tempo atrás não se tinha uma ideia clara de que unidade de medida utilizar. Então, atribuiu-se que cada lugar tinha a sua própria unidade de medida. E era muito confuso, né? Até então que foi criado um padrão de unidades de medida. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ter um documento que vai te mostrar exatamente isso. O Sistema Internacional de Unidades e Medidas, ok? Tem um texto aqui embaixo que traz toda a parte histórica desse elemento. A gente vai direto ao ponto. Existe um padrão de medida internacional que deve ser utilizado toda vez que a gente vai falar de medidas científicas, certo? Esse padrão, então, ele traz algumas características importantes para as medidas, tá? A gente tem algumas unidades de medidas que são chamadas de unidades primárias, ok? E as outras são chamadas de derivadas. Elas derivam a partir dessas unidades primárias. As principais unidades primárias que a gente vai usar inicialmente no curso de mecânica está relacionado a distância, está relacionado a tempo e também está relacionado à massa, ok? Existem outras unidades primárias, mas a gente inicialmente vai trabalhar com essas. Quando eu falo para você da ideia de distância de um determinado sistema, a gente vai ter que trabalhar essa distância dentro do Sistema Internacional de Unidades e Medidas em metros, ok? Então a gente vai sempre ter que trabalhar ela em metros. Já o tempo em si, a unidade de medida de tempo utilizada no Sistema Internacional de Unidades e Medidas é o segundo, tá? E por fim, a massa. A massa dentro do Sistema Internacional de Unidades e Medidas é dada em quilogramas, querido. Quilogramas, certo? Então, é importante a gente estar bem treinado e conhecer quais são as unidades de medida que a gente vai ter que trabalhar, certo? Então, dentro do que a gente vai falar de mecânica, inicialmente contigo, essas três unidades vão aparecer o tempo todo. Em alguns casos, a gente vai ter que fazer transformações dessas unidades, tá? Normalmente, a gente tem unidades de medida de quilômetros, a gente vai ter que transformar isso para metros. A gente tem tempo dado em minutos, horas, a gente vai ter que fazer essa transposição para segundos. A gente tem a massa dada em gramas, dada em toneladas, e a gente vai ter que sempre trabalhar em quilogramas toda vez que a gente estiver trabalhando com um exercício que remete e que solicita para que a gente trabalhe com o Sistema Internacional de Unidades. Tranquilo? Então é muito importante a gente observar essas unidades aqui. Segundo ponto, galera, vamos destacar aqui o segundo ponto, é que como a física trabalha com coisas que são muito pequenas e coisas que são muito grandes, ou seja, unidades de medidas extremamente pequenas e unidades de medidas extremamente grandes, normalmente a gente vai trabalhar com uma característica importante aqui, que é, né, o que a gente chama de notação científica. Mas, professor, o que é notação científica? A notação científica, pessoal, é uma forma de escrever números muito pequenos e muito grandes, na verdade qualquer número, utilizando um padrão, ok? O padrão que a gente utiliza é o seguinte, é um número vezes 10 elevado a um outro número, certo? Então é um número qualquer vezes 10 elevado a outro número. Isso a gente está escrevendo numa forma exponencial e que remete aí à notação científica. Mas para que isso esteja escrito em notação científica, a gente tem que tomar muito cuidado com esse número real que vem à frente aqui. Por quê? Porque esse número ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1, certo?
Se ele for menor do que 10 e maior ou igual a 1, ou seja, um número entre 1 e 9,99, a gente tem aí um padrão em notação científica, certo? Por exemplo, se eu tenho aqui a medida de 0,00002 segundos, como que a gente trabalha isso para transformar em notação científica? A gente vai escrever o número 2 aqui, ó, vezes 10, e a gente vai contar quantas casas depois da vírgula a gente tem. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 casas. 4 casas. Toda vez que a gente tiver do lado de cada vírgula, do lado direito, a gente vai colocar sinal negativo, certo? Então 0,0002 equivale a 2 vezes 10 a menos 4. Se é unidade em segundo, a gente escreve segundos lá. E isso é escrever em notação científica. A gente vai voltar a falar desse assunto mais para frente, aonde a gente vai trabalhar essa notação científica e verificar contigo algumas características importantes dessa notação, como, por exemplo, quais são as operações matemáticas e como que eu faço essas operações matemáticas nesse tipo de resolução de problemas. Tranquilo? Pessoal, o último ponto aqui dessa aula inicial é quando a gente fala de ordem de grandeza. Ok? Professor, o que é a ordem de grandeza? Muitas vezes o exercício, o concurso em si, eles pedem para que a gente trabalhe com a ordem de grandeza de um determinado número e não com o valor exato. Eu chego na frente de um prédio, eu pergunto para você qual que é a ordem de grandeza desse prédio. Eu estou te perguntando qual que é a estimativa. Ah, ele tem algumas centenas de metros. Não, ele tem algumas dezenas de metros, ok? Percebe que quando eu falo centenas ou dezenas de metros, isso me dá ordens de grandeza diferentes. Quando eu falo dezenas, eu estou falando de 10, 20, 30, 40 metros de altura. Se eu falo para você de um metro que tem centenas, se eu falo para você de um prédio que tem centenas de metros, estou falando para você de 100, 200, 300 metros de altura. Então é importante a gente saber qual é a ordem de grandeza das coisas que a gente está trabalhando. Ok, e como que a gente então faz esse estudo de ordem de grandeza? É simples, gente. A gente vai fazer o seguinte, ó. Na notação científica, a gente sempre vai trabalhar com os números, né? Por exemplo, 1 vezes 10 elevado a zero. Qual que seria a próxima ordem? 1 vezes 10 elevado à primeira. Percebe que a ordem de grandeza que eu estou definindo para você é o valor do expoente, que vai definir se a gente está em unidades, se a gente está em dezenas, certo? E como que a gente separa esses dois elementos aqui? Isso aqui é tranquilo. Você vai tirar a média. Qual que é a média entre 0 e 1? A média entre 0 e 1 é 0 mais 1 dividido por 2. A média entre 0 e 1 dá meio, certo? Ou seja, isso aqui seria 1 vezes 10 elevado a meio. Mas, pessoal, quanto que vale 10 elevado a meio? Isso aqui é a mesma coisa que fazer 1 vezes a raiz de 10, ok? Mas quanto que é, então, raiz de 10? Raiz de 10 é 3,16. Pessoal, então a gente vai trabalhar sempre dessa forma, ou seja, se o número que vier aqui na frente, lembra que é A vezes 10 elevado a um número qualquer? Se o número que tiver aqui na frente, se A for menor que 3,16, a gente vai manter aqui a ordem de grandeza. Agora, se ele for maior que 3,16, a gente vai pegar essa ordem de grandeza e vai acrescentar um número nela, certo? Por exemplo, eu tenho um prédio que ele tem 4 vezes 10 ao quadrado. Qual que é a ordem de grandeza dele? A ordem de grandeza dele já passa a ser de 10 ao cubo, ou seja, a ordem 3. Se ele fosse 2 vezes 10 ao quadrado, a gente teria a ordem de grandeza 2, certo? Então é essa característica importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai trabalhar com ordens de grandeza. Mas a gente vai voltar também a esse tema, tranquilo? Então nessa primeira aula, galera, você viu que física é uma ciência que está relacionada a medidas de grandezas escalares e vetoriais. Dentro dessa ideia de medir, a gente tem que ter um padrão para medida.
Então a gente falou das unidades de medida e do Sistema Internacional de Unidades de Medidas. A gente falou da notação científica, que é uma forma de representar os números de maneira mais comprimida, de forma que a gente consiga fazer operações de números muito pequenos e números muito grandes. E a gente também falou da ordem de grandeza, que é a ideia de tentar aí analisar com um determinado padrão qual é o valor mais próximo de grandeza de uma determinada medida. Tranquilo? E aí, você curtiu essa aula? Espero que sim. Se você curtiu, dá aquele like, compartilhe essa aula com seus amigos e mantenha-se aqui no nosso canal. Vai ser muito importante para que a gente continue trabalhando aqui com você. Obrigado, galera. Até a próxima aula.